Quero te convidar a abrir o texto que está em Abacuque, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do primeiro verso. Amém, irmãos? Abacuque foi mais difícil, né? Abacuque, capítulo 1. Inicialmente a gente vai ler dos versos 1 ao 4, e depois a gente salta para o capítulo 2 e lê também dos versos 1 ao 4. Bem fácil. Capítulo 1, do 1 ao 4, e depois o capítulo 2, do 1 ao 4. O nosso tema é: o justo viverá pela fé. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Verso 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e o conflito por todos os lados. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Vamos a Deus em oração mais uma vez. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida e que será exposta diante de nós. Aqui está o teu povo, Senhor, e aqui também está o teu servo, ambos limitados, um para falar e os outros para ouvir. Mas nós cremos na força e no poder do teu Santo Espírito, que me capacita para falar, mas que também, Senhor, nos capacita para ouvir a tua palavra. Então que haja esse milagre mais uma vez em nosso meio, porque estamos aqui, viemos a esse lugar, não para ver o pastor, mas para ouvir a tua voz, Senhor. Então fala conosco mais uma vez. Que essa manhã seja manhã de festa, manhã de glória, manhã de edificação, e que teu nome seja glorificado. E é o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, eu acho que os irmãos perceberam que ao invés de prosseguirmos com a nossa série de 2 Reis, e a gente está bem no finalzinho dela, já talvez faltando ali um pouco menos de 2 capítulos para acabar, a gente fez uma espécie de interrupção. E, de fato, é isso que está acontecendo. A gente vai propor uma... Pode deixar a imagem aqui, por gentileza. A gente vai propor uma minissérie de mensagens no livro de Abacuque, dividida em 3 mensagens. Então, esse domingo, o próximo e o próximo. São 3 mensagens apenas sobre o livro de Abacuque. E eu quero começar explicando isso para os irmãos. Por que que a gente interrompe, então, o finalzinho da série de Reis e prega Abacuque nesse momento? 3 razões muito simples. A primeira razão é que Abacuque estava profetizando exatamente nesse período. Tudo indica, pela profecia, enfim, pelos relatos que temos, que Abacuque é um dos profetas do pré-exílio, mas muito próximo ao exílio. Abacuque, inclusive, sofre a invasão babilônica, porque quando Deus der a visão, Deus vai dizer: olha, a Babilônia está vindo e ela vai vir nos seus dias. Então, com isso, a gente entende que Abacuque, sim, viveu os dias de glória de Josias. Sim, Abacuque experimentou provavelmente aquelas reformas maravilhosas, a grande Páscoa celebrada por Josias, mas Abacuque também pegou a sequência. A descendência de Josias, 4 reis maus. Uma sequência terrível, que vai finalizar o reinado em Judá de uma forma terrível, irmãos, terrível, culminando
com a invasão babilônica, o cativeiro babilônico. Então, o primeiro motivo é esse: Abacuque está profetizando. Segundo motivo é que Abacuque vive um tempo muito parecido com o nosso. Há um pastor batista, um erudito batista, né, infelizmente falecido, chamado Isaltino Gomes. Talvez os mais antigos já ouviram falar nele. Ele era da igreja batista de Acari, mas na verdade rodou o Brasil inteiro, enfim. Ele é considerado, irmãos, o segundo maior erudito batista brasileiro de todos os tempos. Para os irmãos terem ideia, ele é o segundo maior publicador de livros da história do Brasil. Isso falando de teologia cristã protestante. Mas Isaltino Gomes tem um comentário de Abacuque. Eu achei isso muito interessante. O título do comentário de Isaltino Gomes era Abacuque, o nosso contemporâneo. Não tinha como ser mais sábio isso. E os irmãos vão ver pela leitura do texto, que na verdade parece que a gente está abrindo o jornal da semana passada, lendo esse texto. Bom, o segundo motivo é esse: Abacuque, ele vive num tempo muito parecido com o nosso. Eu anotei algumas coisas aqui, veja: violência generalizada, frouxidão moral, enfraquecimento das leis, justiça pervertida, o enriquecimento dos ímpios e o sofrimento dos justos. Como eu disse, parece que a gente está ali na capa do jornal da semana passada. Mas a terceira razão, irmãos, é que Abacuque faz perguntas que nós ainda fazemos. Perguntas sérias, profundas. E a gente vai ver que não tem nada de pecado nelas, pelo contrário. É a dúvida sincera de um coração crente. Bom, perguntas como: por que Deus não me responde? Será que Deus está me ouvindo de verdade? Por que Deus não está fazendo nada? Por que Ele não agiu ainda? Por que o justo sofre tanto, enquanto o ímpio parece prevalecer? Pior, por que o ímpio está julgando e castigando os justos? Por que o povo de Deus sofre ainda nesse mundo? Bom, as perguntas, irmãos, a gente vai ver, são as mesmas que nós fazemos. Na verdade, o que Abacuque faz é uma leitura do mundo que está lá fora. É como se Abacuque abrisse a janela de sua casa e ele contemplasse o mundo lá fora. Só que Abacuque, irmãos, ele não é um homem comum. Ele é um profeta do Senhor. Ele é um crente, como a gente vai ver, um dos melhores que já existiram. Ele é um homem piedoso, ele é um teólogo. Então, Abacuque olha para o mundo lá fora, mas ele não olha com o seu olhar, ele olha com os olhos de Deus. E olhando o que ele vê pela janela, ele tenta o tempo todo harmonizar com o que ele conhece acerca de Deus. E quando ele junta o que ele está vendo com o que ele sabe, ele conclui então: eu só posso me queixar. E é o que ele faz nos primeiros capítulos do livro. Uma queixa dura e profunda de lamento. É isso que Abacuque vai fazer. Outra coisa curiosa que descobri estudando Abacuque é que no comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, quem faz o prefácio do comentário é sua esposa. Achei isso muito legal. A irmã Udemilta Lopes. Uma mulher muito piedosa. E ela abre o seu prefácio, irmãos, tão bonitinho escrito. Mas olha o que essa irmã escreveu. Abacuque vê o mundo com os olhos de Deus. Interpreta a vida pela ótica do Criador. Abacuque começa a sua profecia com choro e termina cantando. É um resumo do livro inteiro. E eu quero que isso esteja diante de você. Abacuque está usando a sua cosmovisão, aquilo que ele conhece sobre Deus, para interpretar o mundo que está lá fora. Mas quando ele olha o que ele vê com o que ele sabe, ele chora, irmãos. Ele lamenta. Mas o ponto é, ele passa do lamento para o canto. Ele passa do clamor para o louvor. E a pergunta que a gente tem que fazer inicial é: o que muda no coração de Abacuque? O que acontece com ele no meio do caminho? Bom, é isso que nós veremos nessa manhã. A grande lição de hoje, escute isso, somos chamados a confiar em Deus, apesar do mundo à nossa volta. Enquanto veremos a fé de Abacuque amadurecer, aprenderemos que a fé genuína é aquela que olha para Deus e não para as circunstâncias, que espera em Deus e não pela sua ideia de resolução, e que louva a Deus, mesmo sem ver o quadro inteiro. Escute isso.
Me acompanha, a partir do verso de número 1 do capítulo 1, a gente vai ver 4 momentos do diálogo entre Abacuque e o nosso Deus. Em primeiro lugar, a crise do justo pelo silêncio de Deus. Não é isso que diz os versos 1 e 2? A advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Irmão, a gente já abre o livro de Abacuque já dentro de uma crise profunda. Abacuque está em crise, isso já é fácil concluir. As suas palavras são sérias e pesadas, ok, isso também é fácil concluir. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, para a gente não julgar Abacuque antes do tempo, ou apressadamente, é perguntar: qual é o motivo da queixa de Abacuque? Por que é que ele está tão queixoso assim? Por que ele está aflito no seu coração? E veja, irmãos, as palavras são fortes. 2 até quandos, depois porquês serão ditos no texto. Por que disso tudo? Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui, e que você precisa observar, é que Abacuque estava orando constantemente. Isso é uma coisa que a gente passa apressado no texto e não presta atenção. Sim, Abacuque está orando, isso todo mundo sabe. Na verdade, o diálogo de Abacuque é no meio da sua oração, isso todos sabem. Mas se você se concentrar na primeira parte do verso 2, você vai ver: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Isso indica, irmãos, claramente que Abacuque não está só fazendo um clamor no meio da sua história, mas que Abacuque está clamando sem cessar ao Senhor durante muito tempo, que a gente nem sabe quanto. Ele ora sem cessar, ele persevera em oração. Eu quero que, à medida que a gente for expondo o texto, que você tire um perfil de Abacuque, trace o perfil dele. Imagine que os 3 capítulos de Abacuque, a gente vai encontrar 2 Abacuques no texto. Como eu falei, de fato ele vai ter uma certa transformação. Sim. Ele vai terminar o texto de Abacuque com uma fé mais madura. Sim. Então você pode separar entre o Abacuque que ora e o Abacuque que canta. Pode separar sim. Só que, irmãos, eu quero que você trace o perfil do primeiro Abacuque, porque é o que está no nosso texto: o Abacuque que ora, o Abacuque que se queixa, o Abacuque que grita. E eu quero que você identifique que tipo de homem é esse. Bom, a primeira coisa que a gente encontra sobre ele é isso: ele era um homem de oração. E não era um homem de uma oração, mas de muita oração. Ele está orando e clamando, mas como ele mesmo diz, sem resposta. A segunda coisa: apesar dos seus gritos, Deus estava em silêncio. Então, o motivo do seu clamor, o motivo da sua queixa inicial é esse, irmãos. Primeiro, ele está orando constantemente, sem respostas. Mas o segundo, Deus parece estar calado. Ele ora, clama, grita, mas Deus simplesmente não responde. E veja, qual é o motivo da sua oração? Versos 3 e 4. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Tem muita coisa para falar aqui. Como eu falei, parece o nosso noticiário. Violência, conflito, maldade, destruição, o ímpio prevalecendo sobre o justo. Aqui, muito provavelmente, unindo as profecias de Jeremias e Abacuque, o ímpio aqui eram os ricos, que roubavam dos pobres e, malcomunados com os tribunais, veja isso, compravam os juízes. Os juízes, por sua vez, ao invés de usar a lei do Senhor como seu padrão de justiça e defender a causa do pobre oprimido, sabe o que eles faziam? Eles preferiam o dinheiro dos ricos. E aí, quando o pobre, depois de ser roubado das ruas, ia buscar auxílio dos tribunais, sabe o que acontecia? Ele não encontrava resposta. Ele não encontrava auxílio, irmãos. A pior coisa para uma nação é quando, principalmente os pobres, não podem confiar no seu sistema jurídico. Isso acontecia não só com o Brasil, no século XXI, 2024, mas isso acontecia lá com o povo de Judá na época de Abacuque. Em resumo, irmãos, Abacuque sofre pelo pecado do povo, mas ele também sofre pela consequência desse pecado.
Porque ele olha pela sua janela e ele vê o povo santo, que deveria estar adorando a Deus, está chafurdado no pecado. Violência, briga e tudo que a gente viu. Mas não só isso. Quando tem alguém violento, irmãos, tem alguém sofrendo. Quando há conflito, quando há briga, há destruição, tem alguém sofrendo. Então, o sofrimento de Abacuque é por todo o povo, mas também pelo remanescente fiel, que está sendo prejudicado nessa história. Inclusive por ele, provavelmente pela sua família, que nem a ajuda dos tribunais pode contar. Essa é a vida, esse é o contexto de Abacuque. Por isso, irmãos, a gente pode concluir inicialmente que a crise de Abacuque é uma crise legítima, é uma crise piedosa. Abacuque não está clamando e reclamando com Deus porque ele deu uma topada no pé da mesa, ou porque ele está com uma gengiva inflamada, ou porque está faltando dinheiro na sua conta bancária, ou porque ele não tem todos os sapatos que ele queria ter no armário. Abacuque está clamando em favor do seu povo, da sua nação. Ele está clamando pelo pobre, pelo oprimido, pelo necessitado, pela injustiça que ele não aguenta mais ver da sua casa. Por isso, 3 lições rápidas para a gente inicialmente. Primeiro, o motivo das nossas crises falam muito sobre quem nós somos. O motivo pelo qual você está sofrendo fala muito quem você é. O motivo pelo qual você está buscando a Deus incessantemente em oração diz quem você é. Você sempre busca por você ou você se lembra dos seus irmãos? Isso foi dito aqui inicialmente. No nosso culto de oração, que, para quem não sabe, começa às 8h30 da manhã, nos domingos, não é só para perguntar, irmão, qual é o seu pedido de oração? O André falou isso aqui. Não é só para orar por ele, mas de alguma forma, a partir desse pedido, eu posso ajudar na vida dele. Eu posso mudar alguma coisa na vida dele. Eu posso botar, sei lá, um grãozinho de areia na sua história. É isso, irmãos. O motivo da nossa crise diz quem nós somos. Quais são as nossas preocupações. O que a gente está querendo conquistar. Pelo que a gente está sofrendo. E, infelizmente, irmãos, na minha pouca experiência de pastoreio, eu constatei que a maior parte dos nossos sofrimentos são por coisas frívolas e fúteis que nós não temos. E principalmente que vemos na vida do outro. E nós queremos essas coisas. Buscamos essas coisas. Mas eu tenho dito e repito, se a gente parar 1 minuto e a gente em oração, orar ao Senhor e nos lembrarmos, irmãos, a gente tem muito mais. Deus já nos deu muito mais do que aquilo que a gente ainda não tem. Muito mais. Então nosso coração descansaria. Bom, essa é a crise de Abacuque. Segundo, só podemos dizer até quando, depois de passar muito tempo de oração com o Senhor. Lembra? Abacuque está dizendo coisas sérias a Deus. Até quando, Senhor? E ele diz, por quê? Eu vejo tanta maldade. Mas não se esqueça, ele faz a sua queixa depois de passar muito tempo de oração com o Senhor. O nosso problema hoje, irmãos, é que a gente começa com o porquê. A gente já começa com até quando, sem antes perseverar em oração. Se queixar para Deus antes de orar é o mesmo que você reclamar que você perdeu alguma coisa em casa sem nunca ter procurado. Isso acontece muito com as crianças em casa, né? Nossos filhos chegam para a gente e falam assim, pai, eu estou desesperado, eu perdi tal coisa, mas nem se deu o trabalho de procurar. Se tivesse procurado, né? E depois de muito tempo não ter achado, chegado nos pais, pai, eu procurei, não aguento mais, eu não consigo encontrar. Perceba que é diferente. Outro exemplo para você. Nossos filhos também, né? Geralmente eles reclamam da comida sem nunca ter provado a comida. Não, essa comida eu não gosto, essa comida é ruim, mãe. Por quê? Porque eles olham para a comida e acham que é ruim. Irmãos, isso é a mesma coisa. Se você abrir a sua boca para se queixar, inclusive como Abacuque faz, sem antes ter orado incessantemente ao Senhor, a sua queixa não será de lamento, será uma queixa de murmuração. E aqui eu já respondo a pergunta, pastor, qual é a diferença da queixa de murmuração, como o povo fazia lá no deserto, para uma queixa de lamento? Essa aqui! O lamento pressupõe pranto, choro, busca incessante. E no meio dessa busca, você tem todo o direito de clamar, até quando, Senhor? Até quando?
Não se esqueça, irmãos, dizer até quando para Deus não é pecado. Apocalipse capítulo 6 vai dizer que os santos de Deus, que morreram no Senhor, estão de pé diante do trono, clamando incessantemente ao Cordeiro, dizendo: até quando, Senhor, tu não julgarás o sangue dos santos? Então não é pecado, irmãos, eles estão diante do trono, clamando até quando? Mas a questão é, eles estão clamando de dia e de noite. Terceira lição para a gente seguir. O silêncio de Deus também é uma resposta. Irmãos, isso aqui sim é uma coisa que Abacuque esqueceu, talvez por um breve momento, mas já já ele vai se lembrar. Os teólogos dizem, apontam para a gente, que o silêncio de Deus é sempre o prenúncio do seu juízo. Você vê isso em vários momentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Até no livro do Apocalipse, que eu já citei aqui, há um momento, se não me engano, Apocalipse capítulo 18, em que antes de Deus derramar toda a sua ira, o céu inteiro fica em silêncio. E aí depois daquele momento de silêncio angustiante, então acontece o derramar da ira de Deus. Só que eu quero ir além. O silêncio não é só o prenúncio do juízo, o silêncio também faz parte do juízo de Deus. E também há apoio na Escritura para isso. Veja, 1 Samuel 8,18. E aqui é interessante por quê? Porque Samuel está profetizando sobre esse momento. Isso mesmo. Lembra, capítulo 8 de Samuel é quando o povo pede um rei. O povo não satisfeito com o governo teocrático de Deus, com os juízes e profetas que Deus levantava, o povo diz: a gente quer ser como as outras nações. A gente quer um rei sobre nós. Sabe o que Samuel vai fazer? Samuel vai começar a profetizar. E ele vai dizer assim: então eu vou dizer para vocês o que o rei vai fazer. Em resumo, Samuel vai dizer assim: ele vai tomar, tomar e tomar. Ele vai tomar o que é de vocês. Vocês acham que vai ser bom? E olha a conclusão do que ele diz, verso 18. Naquele dia, esse dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. O que Abacuque está fazendo é profetizando esse momento. E de fato, irmãos, essa sequência de 4 reis em Judá vão fazer o que o Senhor reprova. O povo vai para o cativeiro muito por causa do pecado desses líderes de Israel. Bom, Jeremias 11,14, lembra? Jeremias também está profetizando nesse momento. E Deus diz para Jeremias assim, você, Jeremias, olha como é que é sério, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Então Abacuque vai começar a entender isso. Deus está em silêncio para com o povo, não para com ele, mas para com o povo, porque Deus já está trazendo o seu juízo. Bom, depois da crise do justo, por causa do silêncio, a gente tem, em segundo lugar, a resposta de Deus e a aflição do justo. Vamos ler? Verso de número 5. Do 5. Diz assim: olhem as nações, Deus dizendo, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Deus vai falar até o verso de número 11, descrevendo quem eram os babilônios. Abacuque já sabia, mas para enfatizar. Veja, irmãos, o que acontece aqui. É interessante porque alguns vão dizer assim, eu acho que era melhor Deus ter ficado em silêncio. E é interessante porque Abacuque se queixa, Deus está em silêncio, Deus não está fazendo nada. Aí Deus mostra para ele, irmãos, como se fosse um grande tabuleiro de xadrez. É como se Deus falasse para Abacuque assim, Abacuque, você está no lado esquerdo do tabuleiro. Você só consegue ver as peças que estão à sua frente. Eu governo sobre todo o tabuleiro. E nesse grande tabuleiro, eu já comecei a movimentar as peças que estão lá do outro lado do tabuleiro. E você nem sabia, achava que eu estava descansando ou assistindo a tragédia de Judá. Não, eu estou trazendo em marcha, a galope, o juízo de Judá. Irmãos, que resposta. Uma resposta dura, amarga, que vai quebrar o silêncio de Deus, mas vai trazer uma grande aflição para o coração de Abacuque. Então, 2 coisas aqui rápidas para a gente. Primeiro, Abacuque ora por sua nação, mas Deus governa o mundo inteiro. Foi isso que acabei de dizer. Deus está mexendo no tabuleiro e a gente não está vendo, porque a gente só consegue enxergar o nosso tabuleiro.
Eu disse, Abacuque é considerado um homem piedoso, por quê? Não só porque ele é um homem que tem uma vida de oração, mas porque ele está preocupado com os pecados da sua nação. Não há, irmãos, talvez um homem mais piedoso do que esse. Porque ele leva a Deus, imagina quantas causas Abacuque não tinha. Sua família, sua casa, os seus parentes, a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade. Mas ele orava pela nação. Só que Abacuque consegue ver a desgraça de Judá, mas ele não consegue ver o mundo inteiro. Mas Deus consegue, irmão. E o que Deus está dizendo aqui, e você tem que se atentar para isso. Ei, em outra versão vai dizer, suscito os caldeus. Ou na nossa versão, eu estou trazendo os babilônicos. As duas frases, embora a tradução permita, significam duas coisas diferentes. Suscitar significa empoderar. Significa motivar. E Abacuque vai entender isso porque esse é o motivo da queixa dele. Ei, Deus não só catucou lá o rei Nabucodonosor e os outros reis da Babilônia. Deus não só mexeu com eles e falou assim, olha, tem um povo ali bom para vocês atacarem. Não vai ter nem reação. Eles vão perder fácil. Não foi isso. Deus empoderou eles. Deus fez eles conquistarem terrenos e outros reinos. Se você não sabe, a Assíria ainda era uma ameaça. O Egito era uma ameaça. O texto de Reis vai dizer que o Egito estava conquistando territórios. A Babilônia vai derrotar a Síria primeiro, anos depois vai derrotar o Egito e vai se tornar o maior império da terra nesse período. E tudo isso, irmãos, pela mão de Deus. Então eu quero sim que você se assuste nessa manhã, mas que você entenda, não há nenhum tirano, nenhum ditador, nenhuma ditadura, nenhum país mais opositor que seja, que não esteja debaixo do domínio do nosso Deus. Quando a gente diz aqui e canta, o nosso Deus é soberano, e Ele se assenta e preside desde toda a eternidade, isso não é retórica, irmãos. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Senhor dos exércitos, amém? Esse é o nosso Deus. Mas a segunda coisa importante aqui é que o juízo de Deus para Judá nada mais é, irmãos, do que uma sombra, ou um pequeno vislumbre do grande juízo que virá no fim dos tempos. A gente precisa olhar para esse texto e ver onde o pecado de Judá levou o povo, onde o pecado dos reis culminou para todo esse povo, e, infelizmente, para uma invasão apavorante e terrível. Veja aqui as palavras, o juízo será repentino. Deus fala sobre galopes, eles vêm a galope, eles vêm como aves, como asas de águia, que voam e mergulham sobre a sua caça. Isso aqui, irmãos, indica para a gente que assim como esse juízo, o juízo final será assim. O Senhor virá como o ladrão da noite. E eu já expliquei isso aqui, explico quantas vezes for necessário. Ei, o Senhor virá como ladrão não para os justos, mas para os ímpios. Nunca se esqueça disso. Nenhum texto do Novo Testamento, quando fala que Jesus voltará como ladrão, essa palavra é para o justo, essa palavra é para o ímpio. Porque o justo não será pego de surpresa. Sabe por quê? Já viu quando você está na porta ansioso para o teu amor voltar? Já viu? Quando você está contando as horas no relógio, olhando no celular, você abre a janela, você abre a porta e você sabe que a sua esposa ou seu marido está chegando. E aí quando aparece na porta, é aquela surpresa maravilhosa. Não é um assalto no meio da noite, porque aqueles que estarão olhando para o céu, irmãos, não vão se surpreender quando a trombeta tocar. É isso que significa. Mas para os ímpios, para aqueles que chafurdaram-se no pecado, para aqueles que oprimem o pobre, aqueles que torcem a justiça, aqueles que causam destruição e violência no nosso país, para esses, irmãos, o Senhor virá como ladrão. Será repentino, veloz, apavorante e temível o grande julgamento. E o julgamento está chegando. Bom, em terceiro lugar, para a gente avançar, verso 12. A crise do justo agora, pela resposta de Deus. Vamos ler, verso 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse o castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras o perverso?
Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. Veja, irmãos, eu disse, isso é curioso, porque Abacuque estava em crise pelo silêncio, agora Abacuque está em crise pela resposta. Veja se não é assim com a gente também. Ele queria uma resposta, ele disse, Senhor, até quando o Senhor não vai responder? Deus respondeu, ora. Só que, curiosamente, né, irmãos, muitas vezes Deus responde, mas não da maneira como a gente gostaria de ouvir, mas com certeza da maneira que a gente precisava ouvir. E foi isso que Deus disse. Foi isso que Deus disse para ele, estou trazendo os babilônios. Bom, o que Abacuque vai fazer nessa queixa é muito interessante. E eu disse isso no início para vocês e repito. Abacuque, irmãos, está usando todo o seu conhecimento de Deus para poder apelar para o próprio Deus. Ele está fazendo, irmãos, não uma coisa repulsiva, mas ele está fazendo um exercício teológico, inclusive. Ele está tentando lembrar a sua alma dos atributos de Deus. E eu disse para vocês, Abacuque está em crise, ele está em dúvida. Porque na sua cabeça, ao mesmo tempo, ele sabe quem Deus é. Mas quando ele olha para o que Deus acabou de falar para ele, do que Deus vai fazer, ele não consegue fazer esse casamento. Ele não consegue harmonizar as duas coisas. E ele pensa assim, mas peraí, mas Deus não é santo? Como é que ele pode usar o ímpio como sua ferramenta de ira? E ele está em crise, ele está clamando por isso, ele quer saber de Deus. Bom, para a gente prosseguir, de novo, a gente tem que ver quem Abacuque é. E lembra, eu falei para você, esse é o Abacuque que clama. É o Abacuque que reclama, vamos dizer assim. Ainda não é o Abacuque que canta. Mas você já reparou que esse Abacuque que reclama é muito melhor do que nós? Você já reparou isso? Ele ora, irmãos, como talvez a gente nunca vai orar na vida. Ele está preocupado com coisas como que talvez a gente nunca estará preocupado. Mais ainda, ele conhece Deus de uma maneira profunda, irmãos, e maravilhosa. Olha só as palavras que ele diz sobre Deus. Primeiro ele fala, tu és desde a eternidade. E ele completa, tu não morrerás. Abacuque sabe que Deus é eterno. É como se ele dissesse assim, Senhor, o Senhor está fazendo isso, mas a gente é mortal. A gente vai perecer. Mas o Senhor não. Mas ainda assim ele reconhece, tu és desde a eternidade. Segunda coisa que ele diz, tu és santo. Deus santo. E ele completa, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Não podes tolerar a maldade. Lembra? Ele está casando o que ele conhece com o que Deus disse que vai fazer. Tu és santo, Senhor. O Senhor preservou o teu povo até agora. Eu achei que o Senhor ia santificar o povo. Eu achei que o Senhor ia purificar a nossa maldade. Talvez até expurgar os ímpios no meio do povo. Mas que o Senhor ia nos guardar, nos preservar. Não, não é isso que Deus vai fazer. Bom, aí Abacuque vai fazer 3 perguntinhas para Deus. Rapidinho, olha isso. Então, por que toleras esses perversos? Por que ficas calados enquanto por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos que eles? A terceira pergunta é interessante. Continuará ele, ou seja, a Babilônia, esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações? Essa figura que Abacuque usa aqui, e ele vai aprofundar isso no texto, estará ele usando a sua rede? Abacuque está falando da provisão de Deus. Lembra que eu falei? Deus não apenas acordou a Babilônia, Deus empoderou ela. Então escute isso. Os impérios e os reinos se levantam e caem, mas eles se levantam pelo poder de Deus, mas eles também caem pelo poder de Deus. O que Abacuque está reconhecendo aqui é que toda a provisão, todo o crescimento da Babilônia veio de Deus. E por isso ele está impressionado, porque ele fala, poxa, mas eles só são assim porque eles colheram na sua rede. E eles vão continuar crescendo enquanto a gente é destruído? Enquanto as nações estão sendo arrasadas? Bom, perceba aqui uma coisa interessante. O ponto de Abacuque é pior do que o de Asaf. Você lembra da crise de Asaf, Salmo de número 73? Lembra? Asaf está em crise porque ele vê a prosperidade do ímpio em detrimento do sofrimento do justo. Ele vê o ímpio prosperar. E eu disse, né, às vezes a gente cai nessa armadilha. A gente olha para o carro do ímpio, para o emprego do ímpio, para as promoções do ímpio, para o cabelo da ímpia, sei lá. A gente vai vendo, aparentemente, uma família bonita, enfim, e a gente começa a comparar. Aí a gente se lembra de textos, fora de contexto.
nunca viu o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você comerá o melhor dessa terra. E aí a gente começa a fazer como Abacuque e como Asaf. E aí a gente entra em crise. Só que eu quero que você entenda rapidinho que a crise de Asaf é diferente da crise de Abacuque. E a crise de Abacuque é muito pior. Porque Abacuque não está pasmado por causa da prosperidade do ímpio em detrimento do justo. O ímpio está prosperando de um lado, o justo está com dificuldades do outro. Isso no contexto de Asaf, no contexto de Abacuque, não. A prosperidade do ímpio significa subjugar o justo. A prosperidade do ímpio é justamente o que faz ele derrotar e dominar sobre o justo. Então o ponto de Abacuque, irmãos, é legítimo. O ponto dele é preocupante. Como pode uma nação mais ímpia subjugar o teu povo, que é justo? Bom, essa é a crise dele. Crise pela resposta. 3 coisinhas rápidas para prosseguir. Primeiro, só o conhecimento de Deus liberta. Tá bom, irmão? Só o conhecimento de Deus liberta. Quando a gente tem dúvida no coração, quando a gente está em crise, a primeira coisa que você tem que fazer é se voltar para a palavra de Deus. E é muito isso que Abacuque faz. Abacuque se lembra de quem Deus é. E ele tenta nisso encontrar consolo. Embora inicialmente ele não consegue, mas ele está navegando no seu conhecimento teológico. Por isso aqui fica um alerta para você. Ei, se você não gosta de estudar a sua Bíblia, se você não tem o costume de ler ela, mas não é ler, irmãos, como a gente lê qualquer outro livro, é ler e degustar. Como diz o grande conselho da Bíblia, medita nela de dia e de noite. E aí você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, se você não tem o costume de meditar na palavra, ei, como você vai conseguir vencer nos dias difíceis? Nos tempos difíceis, quando as forças acabam, quando o vigor diminui, quando você está desanimado, como você vai se lembrar de textos bíblicos que poderiam salvar a sua vida? Eu sou prova disso, irmãos. Em vários momentos da minha vida, eu quis cair, desistir, abandonar. Mas o Espírito Santo, irmãos, me fez lembrar da palavra dele, que eu já tinha lido, que eu já conhecia. Textos como o próprio Abacuque, aviva a tua obra no meio dos anos. E essas palavras, irmãos, entram no coração, ou voltam para o coração, isso levanta a gente. Como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Creia nisso. Bom, é o conhecimento de Deus que liberta. Mas em segundo lugar, só a oração clareia a nossa visão, irmãos. Veja, Abacuque tem um certo conhecimento de Deus e ele está nessa dificuldade toda, mas Abacuque está de joelhos diante do Senhor. Esse é o grande segredo. Irmãos, preste atenção nisso. Estudo teológico separado de oração vai transformar a gente em eruditos intelectuais, em gente de cabeça grande e coração vazio, em gente que pode citar muitos textos, muitos autores, pode citar até textos bíblicos de cabeça, mas sem nenhuma piedade no coração. É a oração que vai fazer você equilibrar aquilo que você está vendo do lado de fora com aquilo que você conhece acerca de Deus. É a oração que faz isso. Bom, há uma citação, irmão, extraordinária do reverendo Hernandes, agora é ele mesmo que fala, que eu acho legal trazer para você. Olha isso. Nossa mente nunca fica tão lúcida e nossa teologia nunca fica tão clara quando nos curvamos diante de Deus em oração. Escute isso. É de joelhos que enxergamos melhor a soberania de Deus. Um crente de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Grave isso. Mas em terceiro lugar, só a fé pode fazer você esperar pelo Senhor. Vamos ler capítulo 2, verso 1. Diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que respostas terei à minha queixa. Viu, irmãos? Abacuque saiu de uma crise, entrou em outra crise, e ele termina a sua queixa de lamento dizendo essa confissão maravilhosa. E lembre-se, esse é o Abacuque que reclama, ainda não é o Abacuque que canta. E veja como ele é diferente de nós.
Talvez se fosse um de nós aqui, passando pelo que ele está passando, com tantas dúvidas no coração e tanta crise, a gente já tinha abandonado o posto. Sabe o que significa essa metáfora, irmãos? A torre de vigia, o atalaia na torre. A torre de vigia, irmãos, indica que Abacuque, embora esteja com a visão um pouco turva, embora ele esteja um pouco atrapalhado pelos seus próprios pensamentos, ele está buscando uma visão mais ampla. O desejo de Abacuque é enxergar além. Talvez no seu coração ele sabe, Deus está certo, só que eu não estou conseguindo entender o que Deus está fazendo. Então eu vou subir na torre de vigia. A torre de vigia, irmãos, representa o seu lugar de oração. Para você pode ser talvez o seu quarto, a sala ou melhor, a mesa da sala de jantar, o sofá, não sei, a própria igreja. Eu não sei qual é a sua torre de vigia, mas a torre de vigia representa o nosso lugar de oração com Deus. Ele faz isso, ele sobe na torre, mas em segundo lugar, ele se posta. O nosso texto chama de sentinela, outra versão chama de atalaia. Só que atalaia é diferente de sentinela, olha aí. Sabia disso? Sentinela é aquele que mantém o seu posto e guarda ele, inclusive se morto. Se preciso for, morto. Esse é o sentinela. O atalaia faz a mesma coisa que o sentinela, só que ele faz uma coisa além. O atalaia está ali para vigiar, mas ele também está ali para avisar. Ao mesmo tempo em que ele vê o mal se aproximando, ou talvez convidados se aproximando, é a missão dele, ou tocar a trombeta, ou anunciar quem está chegando. Entenderam? Abacuque aqui é tanto o sentinela quanto o atalaia. Ele vai para a torre de vigia, e ele sabe, irmãos, que em algum momento Deus vai encontrá-lo lá. Deus vai dar a resposta que ele precisa. E veja se não é isso que vai acontecer em quarto e último lugar. A resposta de Deus. E aí sim, a esperança do justo. Vamos ler versos 2 ao 4 mais uma vez. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Viu o que eu disse? Abacuque não é só o sentinela que espera. Ele também é o atalaia que anuncia. E Deus está dizendo para ele, olha, essa visão que eu vou dar, ela é tão importante que ela tem que ser publicada. É isso que significa, irmãos. Publicar, ou melhor, escrever em tábuas. A versão original vai dizer para que quem passa correndo veja de longe. Então você tem que imaginar tábuas grandes, ok? Letras grandes sendo escritas aqui. O que os teólogos chamam de outdoors. É aqui que foi inventado os outdoors. Porque a ideia, isso aqui é muito importante, presta atenção nisso. Os teólogos vão dizer que Abacuque é o pai da teologia pública. Se você não sabe o que é teologia pública, eu explico para você. Teologia pública, irmãos, nada mais é do que olhar o mundo que se vive, a política, as filosofias, as ideologias, os perigos, mas também as coisas boas, e fazer uma leitura daquilo que está lá fora. Mas não uma leitura própria sua, uma leitura teológica disso. E anunciar aos quatro ventos, a quem você puder fazer, publicar isso, escrever textos, pregar mensagens, enfim, entregar isso para o público que está lá fora. Denunciar o pecado, mas também exaltar as coisas boas. Isso é teologia pública. E veja, até esse momento a gente pode dizer, Abacuque é um teólogo público. E mais ainda, por quê? Porque ele sobe na torre, ele fica sozinho esperando Deus chegar. Quando Deus chega com a mensagem, o que Deus fala para ele? Olha, a torre é lugar de buscar resposta, mas não é lugar de entregar mensagem. O lugar de entregar mensagem é aqui, ó. Publica isso, prega isso aos quatro ventos. O que eu vou te entregar, teólogo público. Bom, veja o verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá, não se atrasará. Esse verso, irmãos, é interessante por quê? Porque ele mostra para a gente que Deus nunca se atrasa. Embora o verso diga, ainda que se demore. Você tem que entender isso aqui bem. Por quê? Porque o que Deus está dizendo para Abacuque é, na sua perspectiva, eu demoro. Está entendendo? Na sua leitura eu demoro. Porque se ele começa o verso dizendo que a visão aguarda um tempo determinado, então ela nunca se atrasa, irmãos. É que a visão está esperando o tempo certo. Ou seja, existe um tempo certo. Eu quero tudo para já. Eu sou assim.
Pastor Miguel é assim, gosta de tudo rápido. Eu sou assim. Oro, quero respostas. Peço, quero receber. Mas Deus sabe o momento certo de me entregar determinadas coisas. Deus sabe o momento certo de falar ao seu coração. Talvez você vai ter que esperar mesmo. Mas veja, Deus não está atrasado. Ele só está seguindo a agenda dele, não a sua. Simples assim. Talvez você olhe para a promessa da vinda de Cristo e você imagine assim, pastor, já são 2000 anos. Você já leu 2 Pedro, capítulo 3? 2 Pedro, capítulo 3 foi escrito antes do ano 60, depois de Cristo. E lá em 2 Pedro, capítulo 3, já estavam se levantando pessoas na igreja, dizendo que a vinda de Cristo estava demorando muito. Tinha passado o quê? Nem 30 anos da morte e ressurreição de Cristo. Passaram-se 2000 anos. Então, às vezes, pensa nisso, presta atenção. É normal o nosso coração fraquejar um pouco. A gente tem um pouco de dúvida. E talvez a gente até se queixar, como Abacuque, e dizer, até quando, Senhor? Maranata. E que bom, irmãos, isso é piedade, isso é legítimo. Mas eu quero que quando você entregar seu lamento, você se lembre disso. Ei, Deus não está atrasado. Cristo não está recolhendo suas espadas, reunindo o seu exército. Não, irmãos, está tudo pronto para descer. Ele só está esperando a ordem de Deus. A trombeta já está limpa para tocar as notas. Está tudo pronto, irmãos. Mas aguarda um tempo determinado. Se você achar que demore, ei, não demora. Ela virá e não tardará. Amém? É isso que nós aprendemos aqui. Bom, irmãos, então a gente chega no verso de número 4. Aí sim, a resposta de Deus. E a gente vai só parar até o 4 hoje. E o pregador da semana que vem continua. Veja, escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Mas o justo viverá por sua fé. Eu quero encerrar falando disso, irmãos, porque isso é o foco da mensagem. É isso que você precisa levar para casa. Veja, Abacuque estava preocupado, ele começa a sua queixa preocupado com o justo. Mas depois ele muda a queixa preocupado com o ímpio. Porque Deus vai usar o ímpio, que isso? Tem alguma coisa errada. Em rápidas palavras, embora Deus vai aprofundar isso, mas em rápidas palavras Deus já está dizendo, olha, calma, não se preocupa com o ímpio não. Deixa o ímpio comigo. Porque se vai ter juízo para o povo de Deus, quanto mais não terá para os ímpios. Calma. O tempo deles também está guardado. Mas veja, muito mais do que se preocupar com o ímpio, Abacuque, tem que se preocupar com o seu coração. Porque por mais que o Abacuque que ora seja um Abacuque melhor do que nós, o Abacuque que ora ainda tinha que aprender algumas lições. A fé desse Abacuque ainda tinha que amadurecer. E é isso que Deus está fazendo. Ei, eu estou olhando para o seu coração. E para o seu coração, você precisa disso. O justo viverá por sua fé. Ah, irmãos, que palavra maravilhosa. Mas para a gente fechar hoje, eu vou te dar 4 respostas do que significa o justo viver pela fé. Para a gente encerrar a mensagem dessa manhã. À luz de tudo que a gente leu, de todas as queixas de Abacuque, Deus está respondendo todas as perguntas de Abacuque somente com essa frase. Se você guardar isso no seu coração e lembrar disso nos momentos de dificuldade, isso aqui vai ser a tua rocha segura, vai ser a tua esperança. Em primeiro lugar, a fé nos ajuda a esperar pela resposta, mesmo em tempo de silêncio. E eu disse para você, o silêncio faz parte do juízo de Deus. Pode ser que você esteja clamando há muito tempo e você até se pergunta, mas por que Deus não me ouve? Por que Deus não vem? Por que Deus não faz? Lembre-se do que eu disse. O silêncio de Deus representa o juízo de Deus. Ou simplesmente, o silêncio de Deus está esperando o tempo determinado pelo próprio Deus. Então, o meu conselho para ti é, continua batendo na porta de bronze até ela abrir. Continua postado na torre de vigia, sabendo em seu coração, ei, ele virá. Pode ser que para mim demore, mas ele não tarda, ele não falhará. Segundo, a fé nos ajuda a entender o que Deus está fazendo no mundo. A melhor forma de você entender como é que o justo vive pela fé, presta atenção nisso. Em Hebreus capítulo 11, ali, o autor vai dizer, pela fé entendemos. Então logo, irmãos, a fé, ela é um tanto racional, sim. A nossa fé não é um salto no escuro, como se dizia. A nossa fé não é uma fé cega.
uma fé ignorante. A gente não crê porque a nossa mãe mandou a gente crer. A gente crê porque a gente conhece verdades. E essas verdades são fundamentos em nossos corações. Então, se você tem dúvida, se você tem questionamentos, o único lugar onde você vai encontrar respostas seguras para todas as suas dúvidas é no Senhor. É de joelho, é em oração. E só a fé pode responder isso para você. Então, preste atenção, a fé entende, a fé raciocina. A nossa fé é algo sólido. Não se esqueça disso. Bom, mas em terceiro lugar, a fé nos ajuda a obedecer, mesmo quando não conseguimos entender. A fé é um tanto racional, mas ela também é supra-racional. Porque se não fosse assim, não existiria milagres. Não é isso, irmãos? Se não fosse assim, não existiria o sobrenatural. O que é o sobrenatural de Deus do que terras não mapeadas pela mente humana? O que são os milagres, se não leis da física, leis do conhecimento que nós ainda não acessamos? Então veja, o sobrenatural de Deus não é história para criança dormir. O sobrenatural de Deus é aquilo que vai além da nossa capacidade de entender. E veja, irmãos, o que eu estou dizendo aqui? Preste atenção, isso é importante. Abacuque sofre pelo justo. Ele mesmo sofre e vai sofrer mais. O que eu estou querendo dizer é que Deus não responde especificamente aquilo que Abacuque quer que Deus responda. E muito dos nossos sofrimentos no tempo presente não terão respostas de Deus, pelo menos não respostas específicas, a não ser respostas gerais. Grave isso para quando o dia difícil chegar, você se lembrar dessa palavra. Porque tem gente procurando a resposta da sua dor. E é possível que você nunca encontre nessa vida. Isso é verdade, irmãos. Leia biografias de grandes homens. Converse com pessoas piedosas que viveram mais tempo que você. A gente não tem resposta e não terá resposta para tudo. Assim como Abacuque não teve. Assim como Jó não teve. Mas assim como Abacuque e Jó, Jó se sentou nas cinzas e disse: eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará. Você não tem a resposta específica, mas você tem a resposta geral. Que no final a igreja vence, amém? Que no final Jesus virá para nos buscar. E em glória seremos recebidos nos céus, irmãos. Nós temos a resposta geral, e a resposta geral é essa, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Essa é a resposta que precisamos. É por isso que o crente vive pela fé. Quarto e último lugar. A fé nos ajuda a olhar para a direção certa. E qual é a direção certa? Olhar para aquele que fez a promessa. Enquanto Abacuque estava olhando pelo lado de fora de sua janela, ou seja, para o mundo, enquanto Abacuque estava olhando para os galopes dos ímpios chegando, da Babilônia chegando, enquanto Abacuque estava olhando para o seu próprio conhecimento, para a sua própria teologia, Abacuque não encontrou resposta. Mas agora, no verso 4 do capítulo 2, Deus está dizendo para ele assim: Abacuque, presta atenção, olha para mim, Abacuque. O justo viverá pela sua fé. E não é fé, presta atenção, na resposta que você quer obter, mas é fé naquele que falou e prometeu. É Deus, irmãos. É para Ele que a gente tem que olhar. E perceba, aqui em Abacuque, Deus não muda as circunstâncias para Abacuque, como Ele já fez várias vezes na história. Em várias vezes Deus fez isso. E talvez na sua história Deus possa fazer isso também. Deus possa mudar as circunstâncias da sua vida. Deus pode trazer o filho que se perdeu, Deus pode trazer o marido rebelde, Deus pode te curar de doenças graves, Deus pode e fará isso. Mas Ele também pode não fazer, porque Ele não fez para Abacuque. É como se Deus, irmãos, em vez de pisar no freio, Ele pisou no acelerador. Abacuque queria uma coisa e Deus falou assim: não é isso que você vai ter. Vai ter desgraça sim para Judá, vai ter juízo. Só que, apesar das consequências, Abacuque se senta, ouve a palavra, e ele vai terminar o texto fazendo o quê? Louvando ao Senhor. Lembra? Ainda que, todavia eu louvarei ao Senhor. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam profetas de Deus nessa terra, denunciando os pecados da nossa nação, denunciando, irmãos,
todas as consequências amargas que temos sofrido na nossa nação, como voz profética se levantando no mundo, mas também como atalaia do Senhor, que ao invés de protestar, escrevendo um texto nas redes sociais, que também tem o seu papel, mas antes disso, protestar diante daquele que é o único Deus e soberano Senhor, que tem sob o seu domínio todos os impérios do mundo, e é o único que pode trazer a resposta certa na hora certa. Então lembre-se disso, você é um atalaia, que espera, mas também que proclama a mensagem. Amém? Curva sua cabeça, vamos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos visita, Senhor, nessa manhã, falando para a gente de um texto tão atual, de uma mensagem, Senhor, tão importante para nós. E é possível que haja pessoas aqui, Senhor, com o coração em crise, fazendo perguntas, Senhor, que ainda não tiveram respostas, mas que essas pessoas saiam daqui encorajadas a permanecer, Senhor, sem se mexer, sem abandonar o seu posto de vigia, a permanecer na torre alta, esperando e confiando pela tua resposta que virá, Senhor. Então, Senhor, traz resposta para os nossos corações. Talvez não a que queremos ouvir, mas a que precisamos, Senhor. E te pedimos, Senhor, assim como Abacuque, clamamos ao Senhor constantemente, Senhor. Traz, Senhor, alívio para os justos no Brasil. Traz, Senhor, refrigério para nós, Senhor. Aplaca a ira dos ímpios, Senhor. Aqueles que têm o poder em suas mãos. Aqueles que têm, Senhor, a Constituição na mão. Que têm o poder para julgar. Mas, infelizmente, por causa de desejos escusos, por causa de alianças, Senhor, pecaminosas, estão pervertendo o direito. Como diz o texto original, torcendo a justiça, Senhor. Mas a gente acredita que a lei vem do Senhor, que o direito vem do Senhor, que a justiça vem do Senhor. Então faz justiça, Senhor. Faz justiça. Acaba com o mal, Senhor. E a gente sabe que isso só vai acontecer quando a trombeta tocar, Senhor. Então eu me uno a Abacuque aqui nessa manhã e digo, até quando, Senhor? Até quando o Senhor voltará dos altos céus para nos buscar? Volta logo, Senhor. Essa é a nossa oração, a nossa petição, porque sabemos que tu não estás atrasado, mas logo, logo o Senhor virá. Fica conosco, Senhor. Fortalece o nosso coração para aguentar os dias que virão e que possamos nos lembrar todos os dias, o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus.